2, paralelo. Aí aqui o pessoal geralmente coloca U aqui, tá? Eu sei que é paralelo, né? Mas o pessoal do Paraná, do Brasil na verdade, né? A maioria fala o O como sendo U, né? E quando você fala certinho o pessoal acha isso estranho. Você fala leite quente, né? O pessoal fala, meu Deus do céu, de onde é esse cara? Né? O pessoal fala leite quente, mas vamos lá. Paralelo. Agora a gente tem o seguinte, ó. Não é que não tem nó entre eles, vai ter um ponto em comum ali. Só que eles estão em paralelo quando? Então, é quando os resistores estão ligados entre os mesmos pontos. Estão ligados entre os mesmos pontos. Lembra que eu falei que a parte mais importante é desenhar os pontos? Exatamente por isso, para você perceber, está em série, está em paralelo, o que eu vou ter que fazer. Porque assim, ó, eu vou desenhar daqui a pouquinho, já, né, em paralelo vai ter um, aí vai ter dois, aí você coloca lá a bateria, né? Aí tem aluno que decora assim, quando um resistor está de frente pro outro é paralelo, quando está em sequência é série. Aí cai um circuito assim, ó, o mais básico ainda, ó, cai desse jeito. Aí o aluno fala que está em paralelo, aí você fica assim, Jesus amado, vou ter trabalho. Então, é que nem eu tô falando, faz o conceito, entende o que é cada um primeiro, faz o desenho em cada um e chega a você na conclusão. Até chegar o momento que você vai olhar para o circuito, pode ser 300 resistores. Você vai olhar e falar assim, ó, esse aqui está em série, esse aqui está em paralelo, depois você faz série de novo, em paralelo com esse, e você monta toda aquela sequência. Mas vai fixando os conceitos, né? Tem muita gente que tem dificuldade em circuito porque não sabe o que é série e paralelo de verdade. Acha que tá de frente pro outro é paralelo, ou só tá em sequência, tá em série. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Beleza. Olha só o que acontece. Como eles estão entre os mesmos pontos, ele acaba tendo a mesma diferença de pontos, né? Porque às vezes ele está entre A e B, entre B e A, entre C e D e assim por diante. Mais diferença de pontos é o que gera uma diferença de potencial. Então aqui, ó, possuem a mesma DDP, a mesma diferença potencial. Beleza? Esses pontos aqui acabam sendo os nós, tá? Estão entre os mesmos nós. Só que eu gosto de colocar pontos para te lembrar a diferença de ponto e diferença de potencial. Mas vamos lá, desenhando então. Seguinte, vou fazer assim, quer ver, ó? Fazer aquele triangularzinho bonitinho. Um, dois, três. O senhor pode ser mais? Pode ser uma pancada, pode ser infinitos até. E para funcionar esse monte de coisa aqui, né, tem que ter o quê? Tem que ter uma bateria. Pronto. Aí eu vou chamar esse cara aqui de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3. Vamos lá, juntos, desde o comecinho até o finalzinho desse, hein? O que a gente começa? Com pontos, né? Vai lá na tua bateria e coloca, ó, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B, né? E vê se tem mais. Tem mais ponto A? Sim, sobe. Isso aqui é o quê? A. Direita, isso aqui é o quê? A. Tá vendo que não mudou nada, né? Não tem aparelho ainda? Sobe, isso aqui é A. Desce, isso aqui é A também. Você viu que, ó, esse caminho aqui não teve nenhum dispositivo que eu achei, então mantém. Né? Agora, ó, se eu passar para a direita, vou mudar. Se eu passar para a direita, vou mudar. Se eu passar para a direita, vou mudar. Então, vou tentar ir com o B agora. Então, desce. Olha o B. Sobe. Continua sendo B. Esquerda. Continua sendo B. Sobe. Continua sendo B. E aqui embaixo, a mesma coisa. Acabou os pontos. Tá todos desenhados. Olha só a pergunta. O R1 está entre quais pontos? Está entre A e B. O R2? Está entre A e B. E o R3? Está entre A e B. Né? Como eles têm o quê? Pontos iguais, né? A mesma diferença de pontos é porque eles estão em paralelo. Beleza? Agora você vem com a corrente, ó.
corrente sai do polo mais e vai em direção ao polo menos. O primeiro ponto A é uma curva, mantém. O segundo ponto A é uma curva, mantém. O terceiro ponto A, aqui é aquela parte de, ó, vai procurar então, sobe um pouquinho você, continua um pouquinho você e desce um pouquinho você. Lá na frente nós se encontra, beleza? Então, ó, aqui vai subir um pouquinho, que eu vou chamar de I1. Aqui vai continuar um pouquinho, que eu vou chamar de I2. E aqui vai descer um pouquinho, que eu vou chamar de I3. Né? Esse ponto A aqui não faz nada, esse ponto B aqui não faz nada, assim como esses outros aqui também, ó. Beleza? Assim como a gente tem um ponto que divide o pessoal, tem um ponto que junta o pessoal. Né? Aí o pessoal se juntou, falou, achou alguma coisa? Ainda não. Aí continua todo mundo junto. Ó. E desce e continua. Beleza? Então tá desenhado tudo no seu circuito, bem organizadinho. O que a gente quer fazer? A gente quer transformar ele de início, né? Então, quero sair de 3 resistores, quero fazer virar um só. Aí esse aqui, ó, a gente vai chamar de R equivalente. Certo? Beleza. Deixa eu subir a câmera, senão tô bem com a cabeça na frente. Aí. Então, ó, esse cara aqui continua sendo U, esse cara A, esse cara B, sobe A, B, corrente. I. Tá vendo que agora a corrente não dividiu, né? Porque só tem um resistor, ó. Esse aqui é aquele mais fácil, a gente tá acostumado. Ok, então, ó, a nossa bateria gera DDP entre A e B, não é? Então, aqui entre A e B. O nosso resistor único tá entre quais pontos? Tá entre A e B. O lá de cima, ele tá entre A e B. O do meio, ele tá entre A e B. E o de baixo, ele tá entre A e B também. Tá vendo? Então tá todo mundo entre A e B, tá todo mundo em paralelo. Só que você concorda com a corrente, ó, que era o pessoal que estava dividindo, né? Você concorda que o pessoal antes tem que ser igual ao pessoal depois, só em lugares diferentes, mas continua a mesma quantidade de pessoal? Pronto, é isso que eu vou fazer. Então, olha só, vamos lá, ó. Então, a corrente total, que eu chamei de I, ela tem que ser igual a corrente que subiu, mais a corrente do meio, mais a corrente que desceu. Só que você lembra que U é igual a R vezes I? Sim, né? Então, a minha corrente é U dividido por R, certo? Então, no lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Então, você vai olhar agora, ó. A corrente total, não é AB, que é a DDP, pelo resistor equivalente? Então, vou substituir por isso, ó. Então, o I vai ficar U entre A e B, dividido pelo R equivalente. O I1, quem que é o I1? O I1, ele é a DDP entre A e B, dividido pelo R1, e assim por diante, né? Aí já fica fácil substituir. Então, aqui fica, ó, U entre A e B dividido por R1, mais U entre A e B dividido por R2, mais U entre A e B dividido por R3. Certo? Beleza? Só que como é o mesmo U, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Pronto. Aí agora fico com, ó, 1 sobre o resistor equivalente, 1 sobre R aqui. Isso aqui é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais assim por diante. Né? Então agora você não está somando, agora você está fazendo o quê? O inverso da soma. Então, para falar bem certinho, seria assim: o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos de cada resistor em paralelo. Então, o inverso do equivalente é a soma dos inversos de cada um deles. Beleza? Essa aí é a forma geral. Isso aí você resolve qualquer um. Tem como facilitar? Tem, mas essa aqui é a forma geral. Beleza? Então, aqui está em série. Agora, vamos lá, por partes, ó. A gente colocar as conclusões aí do paralelo. Para 2 resistores. Para 2. Então, se eu tenho só um R1 e só um R2, fico com a equação reduzida, ó. 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Acabou por aqui. Aqui é uma continha um pouquinho mais chata, mas é fácil do mesmo jeito, né? Porque se fosse assim, ó, 1/3 mais 1/5, você sabe fazer?
sabe, né? Como que soma? Ah, tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, né? Aí depois você soma. Um caso bem fácil, né? Que sempre vale, que não necessariamente é o MMC, mas é um múltiplo. Fica assim, ó. Multiplica os dois de baixo, fica 3 vezes 5 embaixo, e depois multiplica cruzado, ó. Porque daí você tem embaixo 3 vezes 5 que dá 15, 5 vezes 1 que dá 5, 3 vezes 1 que dá 3. Pronto, já está feito o MMC. Que na verdade não precisa ser, né? Que eu falei, é um múltiplo entre eles. Beleza? Então, ó, multiplica os dois de baixo, que vai ser um múltiplo dos dois ao mesmo tempo, com certeza, né? E depois você multiplica cruzado. Beleza? Isso aqui chama método borboleta, mas enfim. Aqui embaixo vai ficar então, ó, 1 sobre o resistor equivalente, a igual a, e embaixo, ó, multiplica os dois, fica R1 vezes R2. Aí agora multiplica cruzado, né? R2 vezes 1 dá R2, R1 vezes 1 dá R1. Último passo, ó, tá vendo que a gente calculou 1 sobre o equivalente? Eu quero o equivalente, né? Então, ó, eu vou inverter esse lado, consequentemente inverte o outro. Então, a resistência equivalente é o produto das duas resistências dividido pela soma delas. Aí só coloquei em ordem 1 e 2, tá? Mas não é obrigatório, não. Então aqui, ó, para dois resistores é o famoso produto dividido pela soma. Produto pela soma. Deixa eu testar um só aqui do ladinho, só para vocês perceberem, ó. Eu vou pegar um resistor, deixa eu ver, um resistor de 12 e um resistor com 4, ó. Então, 12 e um 4 em paralelo. Vamos calcular? 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. Em cima dá 48 e embaixo dá quanto? 16. 48 por 16 dá 3. O que eu quero que você tenha percebido nesse exemplo, ó. Se fosse 12 e 4 em série, não ia dar só 16 e acabou? Em paralelo deu 3. Ou seja, ó, série você aumenta. 12 e 4 vai dar maior que eles. O 12 é maior, tem que dar maior que 12. Quando você faz em paralelo, você tem um 12 e um 4. Em paralelo tem que diminuir. Então tem que ser menor que o menor deles. Como era 4, tem que dar menor que 4. No caso deu 3. Beleza? Então, ó, em série você aumenta a resistência, esse é o objetivo de você fazer em série, e em paralelo você diminui, tá? Isso é sempre, 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 sempre. E se fosse tipo assim, ó, 2 de 12, 12 vezes 12 sobre 12 mais 12, o que vai acontecer? Vou até copiar, ó, 12 vezes 12 sobre 24. 12 em cima, 24 embaixo sobra 2, e 12 por 2 dá 6. Tá vendo que aconteceu um negócio interessante aqui? Que 2 de 12 deu 12 dividido por 2, né? Que deu 6 no total. Então, ao mesmo passo que lá em série você aumentava, então se for igual você multiplica, em paralelo diminui. Então, se for igual você divide, né? Então, ó, para N resistores iguais, cada um com R, né? Você vai fazer que o resistor equivalente é a resistência de cada um deles, só que dividido por N. E, para fechar, né? Aí a gente analisa a potência, ó. Potência. Agora, eu vou precisar de uma equação que tem o quê? Que tem a U e que tem a R, né? Então, você vai fazer o quadrado dividido por R, sendo que agora, ó, o U é constante. E se o U é constante, quando eu diminuir a resistência, eu aumento a potência, né? Então, daí você tem essa relação aí também, né? Então, no caso agora, ó, em série, quando você tem associação em série, aquele que tem mais resistência é o que gasta mais potência. Olha só, a gente fez essa conclusão, né? Aqui em série, cadê? Aqui, ó. Em série, quem tem mais resistência gasta mais potência. Só que em paralelo é exatamente o oposto, né? Pelo U ser constante, aquele que tem menos resistência é o que gasta mais potência. Fechou? Beleza?